Eu nunca imaginei que as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo se sentariam à minha frente numa certa noite, sorrindo educadamente, enquanto planejavam me apagar da minha própria vida. O que mais dói não é o dinheiro, nem a traição em si. É o silêncio que veio depois. A forma como minha própria irmã me olhou como se eu já não existisse mais. E a maneira como meu marido evitou meus olhos, já pertencendo a outra pessoa. Se você está ouvindo isso, eu quero que saiba uma coisa primeiro. Histórias como a minha não começam com raiva. Elas começam com amor. Com lealdade. Com anos de refeições compartilhadas, segredos compartilhados, sacrifícios compartilhados. E é isso que torna o final tão difícil de suportar. Antes de continuar, deixe-me dizer isso com delicadeza. Se você ainda acredita que a família importa, se acredita que a verdade sempre vem à tona, e se acredita que a paciência é mais forte que a raiva, eu te convido a ficar comigo. E se essa história tocar o seu, que seus dias sejam cheios de paz e saúde. Você sempre será bem-vindo aqui. Meu nome é Anemiek. Tenho 45 anos. Eu levava uma vida tranquila, ou pelo menos era o que eu achava. Durante a maior parte da minha vida adulta, eu acreditava que era uma mulher afortunada. Não por causa da riqueza, mas porque achava que tinha construído uma família sólida. Um marido leal. Uma irmã que estaria ao meu lado. Um lar que parecia seguro. Eu estava errada. Conheci Hendrik quando eu tinha 27 anos. Ele era mais velho que eu, confiante, disciplinado, o tipo de homem que falava pouco, mas fazia cada palavra soar importante. As pessoas o respeitavam. Algumas o temiam. Ele tinha construído sua fortuna muito antes de eu entrar na vida dele, mas o dinheiro nunca foi o que me atraiu. Era a calma dele. A estrutura. A forma como ele prometia estabilidade num mundo caótico. Quando nos casamos, eu acreditava que nossos votos eram inquebráveis. Fiquei ao lado dele enquanto a empresa dele crescia, enquanto o nome dele ganhava peso, enquanto os números do sucesso dele ficavam maiores do que eu conseguia compreender. 800 milhões de dólares é uma quantia que parece irreal, até para mim agora. Mas na época, não era um número. Era só o mundo do Hendrik. E eu vivia tranquilamente ao lado dele. Minha irmã Daphne entrou nesse mundo devagarinho. Ela é 7 anos mais nova que eu. Crescer com ela, ela sempre foi a mais admirada. Linda, encantadora, rápida para sorrir. Eu era a responsável. A calma. Daphne era a que as pessoas notavam primeiro. Depois que nossos pais faleceram, eu me senti responsável por ela. Convidei ela para nossa casa com frequência. Feriados. Jantares. Fins de semana longos. Eu me dizia que família devia ficar unida, especialmente quando o mundo fica mais frio com a idade. No começo, Hendrik mal notava ela. Ou pelo menos era o que eu pensava. Daphne ria alto das piadas dele. Fazia perguntas sobre negócios, sobre viagens, sobre a vida. Eu percebi como ela escutava ele de um jeito que eu tinha parado de fazer anos atrás. Não porque eu não me importasse, mas porque a familiaridade nos deixa descuidados. Eu ignorei os pequenos sinais. Os olhares que duravam um segundo a mais. O silêncio repentino quando eu entrava no cômodo. Eu me dizia que estava imaginando coisas. Afinal, quem suspeita da própria irmã? A primeira rachadura apareceu numa tarde de domingo. Daphne tinha ficado para dormir. Eu a encontrei usando um dos meus vestidos. Era inofensivo, ela disse. Só algo confortável. Hendrik não me olhou quando eu perguntei o que ele achava. Ele sorriu, mas os olhos dele ficaram nela. Naquela noite, eu não consegui dormir. As semanas passaram. Depois meses. Hendrik ficou distante. Não cruel. Não abertamente frio. Só ausente. Viajava mais. Falava menos. Quando eu perguntava o que estava errado, ele dizia que eu estava imaginando problemas. Que a idade deixa as mulheres inseguras.
Aquelas palavras ficaram comigo mais tempo que ele. A verdade chegou quietinha, como costuma chegar. Não com gritos. Não com drama. Mas com papéis. Uma tarde, recebi uma carta destinada a Hendrik. Era de um escritório de advocacia. O nome do Sr. Brover estava impresso claramente no topo. Eu não abri. Deixei na mesa dele. Naquela noite, ele entrou em pânico quando não encontrou. O pânico revela mais que a raiva. Foi aí que eu soube que algo estava terrivelmente errado. Uma semana depois, Hendrik me sentou para conversar. A voz dele estava firme. Firme demais. Ele disse que queria o divórcio. Disse que nós tínhamos nos afastado. Que ele queria paz. Evitou meus olhos o tempo todo. Eu fiz uma única pergunta. Tem outra pessoa? Ele não respondeu imediatamente. Aquele silêncio foi a minha resposta. O nome veio depois. Daphne. Minha irmã. Eu não gritei. Não chorei. Senti algo mais frio se instalar dentro de mim. A certeza de que, quando a confiança é quebrada nesse nível, não tem conserto. Só consequência. O que me chocou mais que o caso foi o que veio depois. Em poucos meses, Hendrik se casou com Daphne. Quietinho. Rapidinho. Como se apagar anos da minha vida fosse uma tarefa para ser concluída antes do jantar. As pessoas ao nosso redor cochichavam. Algumas me julgavam. Outras tinham pena. Pouquíssimas perguntavam o que eu sentia. Na minha idade, a sociedade espera que as mulheres suportem, não que lutem. Que desapareçam com graça. Mas aqui está o que Daphne e Hendrik nunca entenderam. Eu tinha ficado em silêncio por anos, não fraca. E eu tinha observado tudo. Antes do divórcio ser finalizado, antes do casamento, antes de Daphne assinar qualquer coisa com o nome dele, eu visitei um homem chamado Bas Jansen. O advogado do Hendrik nunca tinha sido o meu advogado. Bas era calmo. Metódico. Ele escutou. E pela primeira vez em meses, alguém me levou a sério. O que Daphne queria era dinheiro. Status. Segurança. O que Hendrik queria era controle. O que nenhum dos dois percebeu era que controle é frágil quando construído sobre arrogância. Eu não busquei vingança com raiva. Escolhi a paciência. Porque paciência é o que as mulheres mais velhas dominam melhor. E enquanto eu estava sozinha na minha casa silenciosa naquela noite, segurando uma xícara de chá que tinha esfriado, eu tomei uma decisão que mudaria a vida de todos nós para sempre. Você já reparou como a vida fica silenciosa bem antes de virar de cabeça para baixo? É aí que a minha história continua. Nesse silêncio, quando todo mundo acha que o capítulo acabou, outro já está sendo escrito. E esse era o meu. Depois daquela noite, a casa parecia diferente. Não vazia, apenas honesta. Pela primeira vez em anos, não havia mais fingimento. Hendrik tinha saído. Daphne parou de ligar. Os amigos não sabiam o que dizer, então a maioria não disse nada. Aos 45 anos, a gente aprende rápido quem faz parte da vida de verdade e quem só gostava do conforto da nossa presença. Eu não me precipitei em nada. Toda manhã, seguia a mesma rotina. Preparava o meu chá. Regava as plantas. Lia o jornal devagar, com calma. As pessoas confundem tranquilidade com rendição. Eu deixava que confundissem. Por trás dessa tranquilidade, a minha mente trabalhava. Bas Jansen e eu nos encontrávamos toda semana. Sempre com discrição. Sempre de forma profissional. Ele me explicava coisas que Hendrik nunca se deu ao trabalho de explicar durante o nosso casamento. Estruturas. Trustes. Assinaturas. Cláusulas em letras pequenas que as pessoas raramente leem porque confiam na pessoa ao lado. Eu confiei em Hendrik uma vez. Nunca mais. O que Daphne não sabia, o que ninguém sabia,
era que grande parte da fortuna de Hendrik não era tão simples quanto as pessoas imaginavam. Riqueza nesse nível é em camadas. Protegida. Às vezes, restrita. E anos atrás, quando Hendrik estava expandindo rapidamente, ele precisava de estabilidade. Precisava de alguém previsível. Alguém confiável. Essa alguém era eu. Vários bens foram colocados no meu nome. Não por generosidade, mas por praticidade. Na época, parecia só papelada. Detalhes chatos de uma vida já decidida. Hendrik nunca imaginou que um dia esses detalhes importariam. Daphne, por outro lado, imaginava todo o resto. Eu ouvia histórias por pessoas que não conseguiam guardar segredos. A casa que ela redecorou antes do casamento. As viagens que planejou. A forma como se apresentava usando o nome de Hendrik, como se sempre tivesse sido dela. Ela nunca me ligou uma vez sequer. Às vezes eu me perguntava se ela sentia vergonha. Mas vergonha exige reflexão, e Daphne nunca foi boa em olhar para dentro de si. Uma tarde, Peter passou por aqui. Ele era amigo da família há décadas. Quieto, observador, o tipo de homem que nota mudanças antes dos outros. Sentou-se à minha frente, segurando a xícara com as duas mãos. Ela está indo rápido demais, ele disse baixinho. As pessoas estão notando. Eu sorri. Deixa notar. Peter me olhou por um longo momento. Você está planejando algo? Estou me preparando, respondi. Há uma diferença. O convite de casamento chegou 3 semanas depois. Papel creme. Fonte elegante. Os nomes de Hendrik e Daphne impressos lado a lado. Como se a história tivesse sido reescrita. Eu não respondi. No dia do casamento deles, eu saí para caminhar. O ar estava fresco. A cidade seguia como sempre. A vida não para por tragédias pessoais, e de um jeito estranho, isso me confortava. Naquela noite, meu telefone tocou. Número desconhecido. Anemiek, a voz de Daphne disse. Doce. Cautelosa. Espero que você esteja bem. Eu esperei. Nós não queríamos que as coisas terminassem mal, ela continuou. Achamos que seria bom se todos pudéssemos seguir em frente, em paz. Paz. Palavra tão gentil na boca de quem levou tudo. Desejo a você a vida que merece, eu disse, e desliguei. Bas ficou satisfeito quando contei. Não pelo que eu disse, mas pelo tom calmo da minha voz. Eles acham que acabou, ele disse. É aí que as pessoas cometem erros. O erro veio mais cedo do que o esperado. 2 meses depois do casamento, Hendrik apresentou documentos para consolidar os bens. Um movimento comum depois do casamento. Rotina. Previsível. Só que faltava uma assinatura. A minha. A ligação veio tarde da noite. Hendrik dessa vez. A voz dele não estava firme mais. Temos um problema, ele disse. Precisamos conversar. Concordei em encontrá-lo na manhã seguinte, num café que frequentávamos quando éramos mais jovens. Terreno neutro. Lugar público. Ele chegou cedo. Parecia mais velho. Não mais fraco, apenas inquieto. Você sabia, ele disse depois de um momento. Não era pergunta. Eu sabia o suficiente, respondi. Daphne não veio. Ela nunca gostou de conversas que não conseguia controlar. Hendrik tentou raciocinar comigo. Falou de justiça. De encerramento. De como segurar o passado não ajuda ninguém. Eu escutei educadamente. Então contei a verdade. Devagar. Com clareza. Expliquei o que Bas tinha confirmado. O que os documentos diziam. O que podia e o que não podia ser feito sem o meu consentimento. Pela primeira vez no nosso casamento, Hendrik me olhou como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez. Você não faria isso, ele disse baixinho. Eu inclinei a cabeça.
Não faria o quê? Isso, ele respondeu. Com a família. Família. A palavra soava estranha na boca dele. Eu me levantei, deixei dinheiro na mesa e desejei o melhor para ele. A próxima ligação veio de Daphne. Não calma dessa vez. Afiada. Irritada. Acusadora. Ela disse que eu era amarga. Que estava tentando destruir a felicidade dela. Que eu era egoísta. Eu deixei ela falar. Quando terminou, fiz só uma pergunta. Você leu tudo antes de assinar? Silêncio. Aquele silêncio me disse mais do que qualquer confissão. A partir daquele momento, o equilíbrio mudou. Devagar. Em silêncio. Exatamente como eu queria. Porque a vingança, quando feita aos gritos, encontra resistência. Mas quando feita com paciência, torna-se inevitável. E enquanto eu sentada sozinha naquela noite, ouvindo a chuva bater na janela, sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Não as consequências legais, mas as emocionais. Porque quando as pessoas percebem que o chão sob os pés não é mais sólido, elas não caem com graça. Elas se agarram. E às vezes, se quebram. Você já reparou como o silêncio pode falar mais alto que as palavras? Foi esse o silêncio antes da tempestade voltar à minha vida. Quando as pessoas acham que um capítulo se fechou, às vezes os eventos mais importantes estão se desenrolando em silêncio, ao fundo. No meu caso, a tempestade já tinha começado, embora ninguém tivesse percebido, muito menos Daphne e Hendrik. As semanas que se seguiram ao casamento de Hendrik e Daphne foram pesadas, não de drama, mas de uma tensão inabalável. Minha casa, antes tão familiar e acolhedora, parecia diferente. Não vazia, mas honesta de um jeito que nunca tinha sido. Eu acordava todas as manhãs com uma clareza que não sentia há anos. Hendrik tinha se mudado. Daphne parou de ligar. Nossos amigos ou não sabiam o que dizer, ou eram educados demais para perguntar. E eu finalmente estava livre para pensar. Para respirar. Para planejar. Eu não me apressei. Não agi com pressa. Começava as manhãs com chá, tomando devagar enquanto a luz do sol entrava na cozinha. Cuidava das minhas plantas, virando cada folha com carinho. Lia os jornais com atenção concentrada, anotando eventos que importavam, tendências financeiras que poderiam mudar o equilíbrio de poder. As pessoas muitas vezes confundem calma com rendição. Mas calma é estratégia. Calma é paciência. E paciência, quando usada do jeito certo, é mais forte que a raiva. Bas Jansen e eu continuávamos a nos encontrar toda semana. Cada encontro era discreto, nunca em público. Ele falava num tom baixo e controlado, explicando os detalhes legais que Hendrik nunca se deu ao trabalho de compartilhar. Mostrou-me acordos fiduciários, cláusulas e estruturas financeiras. Alguns eram simples. Outros, complexos. Mas todos confirmavam uma coisa: a fortuna de Hendrik, por maior que parecesse, não estava fora do meu alcance. Certas partes estavam no meu nome. Certas decisões exigiam meu consentimento. E isso, percebi, me dava um poder que eles tinham subestimado. Daphne achava que tinha garantido tudo. Suas ambições, seu charme, sua persistência, ela pensava que seria suficiente. Eu observei em silêncio enquanto ela redecorava a casa para o casamento deles, enquanto planejava viagens usando o nome de Hendrik, enquanto se apresentava em eventos sociais com a confiança de quem roubou uma vida que não era dela. Mas ela ignorou um detalhe crucial: eu sempre fui a pessoa confiável, previsível. E confiabilidade, especialmente quando combinada com paciência, é uma arma formidável. Peter me visitou numa tarde fresca. Ele sempre foi um observador atento, percebendo as sutilezas que os outros ignoravam. Me olhou com uma mistura de admiração e alívio silencioso. Você está lidando com isso com muita classe, disse ele. Nem todo mundo conseguiria. Eu sorri levemente. Classe se aprende, respondi. Principalmente quando a raiva já não serve para nada.
Não demorou muito para o primeiro sinal de pânico aparecer. Hendrik, que sempre se orgulhou do controle, começou a mandar mensagens, sutis no começo, depois cada vez mais urgentes. Ele queria respostas sobre ativos, sobre assinaturas, sobre os limites do que Daphne podia gerenciar. Cada mensagem deixava claro que as estruturas que Base e eu tínhamos colocado em prática não eram só papel, eram escudos. Protegiam não só a riqueza, mas também a dignidade e a ordem. Então chegou o dia do primeiro confronto. Hendrik ligou tarde da noite, a voz tensa, apertada. Annemiek, disse ele, precisamos nos encontrar. Tem uma situação. Eu concordei, com calma, num local neutro. Um café que nós dois frequentamos juntos quando a vida era mais simples. Quando cheguei, Hendrik já estava lá, a expressão indecifrável, mas tensa. Daphne não estava presente, preferiu mandar mensagens, talvez achando que a ausência dela me intimidaria. Mas a ausência não intimida quem esperou e planejou. Hendrik falou primeiro, tentando raciocinar, tentando apelar para o que era familiar. Me lembrou de memórias compartilhadas, de anos juntos, de como as pessoas veem o que é justo. Eu escutei. Sempre escuto. E então falei, com calma e determinação, expondo exatamente o que Bas tinha confirmado. Quais ativos estavam no meu nome, quais exigiam minha assinatura, e quais consequências viriam se alguém tentasse agir sem consentimento. O rosto de Hendrik, antes tão confiante, começou a rachar. Ele nunca imaginou que eu soubesse a extensão das proteções legais e financeiras que ele dava como certas. Você não faria isso, sussurrou, a incredulidade colorindo cada sílaba. Eu inclinei a cabeça. Não faria o quê? Isso, disse ele. Com a família. Família. Uma palavra tão familiar, agora estranha. Olhei diretamente para ele. Não estou buscando vingança. Estou buscando verdade, responsabilidade e clareza. Nada mais. E nada menos. No dia seguinte, Daphne entrou em contato ela mesma. A voz, antes tão suave e segura, tremia de tensão. Me acusou de amargura. De egoísmo. De tentar destruir a felicidade deles. Eu deixei ela falar. Sempre deixo falar. Depois fiz uma pergunta simples: você leu tudo antes de assinar? Silêncio. Aquele silêncio revelou mais do que qualquer confissão poderia. A partir daquele momento, o equilíbrio de poder mudou de forma decisiva. Devagar, em silêncio, irreversivelmente. Não com raiva, não com escândalo, mas com controle inquestionável. Hendrik não podia mais tomar decisões unilaterais. Daphne não podia mais agir sem supervisão. E eu? Eu finalmente podia ficar de pé, firme, sabendo que a verdade era minha para segurar. Os dias que se seguiram foram de ajustes. Hendrik se afastou de papéis públicos. As aparições de Daphne em eventos diminuíram. Eu restaurei minha casa, não para exibição, mas para serenidade. Viajei sozinha. Li livros que tinha adiado por décadas. Dormi, finalmente, sem a preocupação corroendo as bordas da minha mente. Há uma clareza que vem com a paciência. Uma satisfação silenciosa que surge não da vingança, mas de recuperar a própria vida. Conto essa história não para pedir compaixão. Não para me gabar. Mas para lembrar a quem estiver ouvindo e já se sentiu invisível, descartado ou substituído: calma, paciência e sabedoria muitas vezes conseguem o que a raiva não pode. Hoje, quando olho no espelho, vejo Annemiek, a mulher que suportou a traição sem perder a dignidade, que recuperou a vida com paciência e visão, e que entende que força muitas vezes é silenciosa e deliberada. Vejo alguém que sabe que a vingança, quando vem na forma de justiça e clareza, é muito mais poderosa que humilhação pública. Se você já se sentiu apagado ou ignorado na própria vida, saiba disso: sua paciência é seu poder. Seu silêncio, quando usado com propósito, é sua estratégia. E sua história não acabou só porque outros tentaram reescrevê-la. E assim, deixo você com esse pensamento: a vida tem um jeito de se equilibrar sozinha.
Quem subestima a paciência, quem ignora a força silenciosa, muitas vezes se surpreende quando o inevitável acontece. Às vezes, o maior triunfo não é gritar a vitória, é ficar de pé, erguido, e deixar que os outros percebam isso em silêncio, por conta própria. Se essa história tocou você, se lembrou da sua própria vida, ou fez você refletir sobre o poder da calma e da resiliência, eu te convido a compartilhar seus pensamentos. Comente aqui embaixo, conte suas experiências, conecte-se com outras pessoas que entendem como é recuperar o que um dia foi tirado. E se quiser ouvir mais histórias como a minha, de força, de justiça silenciosa, das viradas inesperadas da vida, por favor, considere se inscrever. Seu apoio me permite continuar compartilhando essas histórias pessoais, lembrando a todos nós que paciência, sabedoria e dignidade são os verdadeiros tesouros da vida. Porque, no fim das contas, não podemos controlar o que os outros fazem. Só podemos controlar a nós mesmos. E quando fazemos isso com honestidade, coragem e cuidado, a vida encontra seu equilíbrio.